Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais um vídeo e eu já vou pedir logo, deixa o like para ajudar o canal a crescer. Eu sei que é chato pedir sempre, mas ó, por favor aperta o like aí lá embaixo para poder ajudar o canal a atingir mais e mais vascaínos, galera. Hoje vamos falar sobre uma coisa que eu quero falar desde o começo do ano aí, que é sobre o elenco do Vasco, que muita gente criticou aí no começo do ano, a mídia, a televisão, até os próprios vascaínos falaram muito mal aí do nosso elenco e eu vou falar um pouquinho sobre isso, quero dar uma palhinha sobre essa questão. Vou falar também, obviamente, sobre a próxima partida, quem é o time titular que o Zé Ricardo deve estar colocando em campo, quais são os jogadores que ele deve estar levando lá para Bolívia para poder participar dessa partida também. Vamos falar sobre uma notícia super importante que a diretoria do Vasco aí tá pleiteando com a CBF e com a Conmebol, então vamos falar sobre isso. Vou falar também sobre um assunto de uma vitória do Vasco sobre o Real Madrid num torneio em Paris em 1957, que eu gostaria aí de trazer isso aí pra gente poder discutir também, saber a opinião de vocês em relação a esse assunto. E, obviamente, o Mário responde uma pergunta super excelente aí, que eu vou estar respondendo no final do vídeo, que vai interessar a todo mundo, então fica até o final para poder assistir esse assunto aí, e no final aquele salve pra galera aí que sempre pede. Então é isso galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participa do canal, já é inscrito. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreve aí pra poder todo dia receber notícia do Vascão, porque aqui tem vídeo todo dia com notícias diárias do nosso Vascão. E mais uma vez, deixa o like aí e participa das outras redes sociais que estão aí ó, na descrição do vídeo, Facebook, Instagram, Twitter, porque eu posto foto, vídeo, notícia o dia inteiro do Vasco nas outras redes sociais também. Então é isso aí galera, primeiramente queria falar sobre o elenco do Vasco. Se vocês lembram bem, no começo do ano, há pouco tempo atrás, a mídia, televisão, rádio, até mesmo vascaínos caindo, matando aí em cima desse elenco, em cima do time, falando super mal, falando que o Vasco estava montando um time aí pra brigar, pra não cair no meio do ano aí no Brasileiro, e eu sempre defendendo aqui nos vídeos, falando que esse elenco não estava ruim, tem muita peça de reposição que o Zé Ricardo pode estar utilizando, e com a chegada de algumas contratações pontuais aí, como foi do De Sábado, como foi aí a do Eraso também, que infelizmente foi expulso na última partida, a volta do Paulão, a volta do Wellington, a chegada do Rildo, e cara, eu falei desde o princípio do ano que eu acreditava, que eu sabia que o Zé Ricardo ia fazer um bom trabalho com esse time e tinha certeza que o Vasco ia dar liga, ia passar com tranquilidade da fase de pré-libertadores. Eu fui um dos únicos que defendia a tese que o Vasco não ia ter preocupação nessa fase de pré-libertadores. Isso aí vem sendo mostrado, obviamente ainda não estamos classificados, mas está muito adiantada essa classificação, porque vamos agora com uma vantagem muito grande para a Bolívia para poder já chegar nessa fase de grupos. Então eu queria salientar isso aqui, cara. Isso aqui é Vasco. Vasco é Vasco e o resto é fiasco. Então, galera, temos que confiar no nosso time. Vamos confiar aqui na galera que entende de Vasco, que fala de Vasco pra vascaíno. Vamos esquecer televisão, que muitas vezes não dá nem trela pro Vasco. Você vê os programas de esporte aí na televisão brasileira, eles dão 1, 2 minutos aí pra falar do Vasco. Agora talvez até fale um pouquinho mais, porque tá indo bem na Libertadores. Mas é isso aqui, ó, aqui no YouTube, que tem a galera que realmente ama o Vasco e passa a notícia de verdade para vocês, o que realmente está acontecendo em São Januário, o que realmente está acontecendo com o time do Vasco. Então eu queria deixar isso aqui claro e falar para vocês que eu sempre digo, aqui de vascaíno para vascaíno sempre, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre a próxima partida, o que eu acredito que o Zé Ricardo vai estar usando aí como time titular, quais são as peças de reposição aí que ele deve estar levando para ficar no banco de reservas. Então eu acredito que o Zé Ricardo obviamente deve manter o padrão do time que vem trazendo desde aí do começo dessa Libertadores. A única alteração que possa ser que aconteça ou não é a volta do Eraso ali para jogar na zaga no lugar do Paulão. Como a gente sabe, o Zé Ricardo é um cara que gosta de dar chance para os jogadores, mesmo quando os jogadores aí tem alguns fatos errados. O Eraso foi expulso naquela partida com aquela cotovelada, mas eu tenho certeza que o Zé Ricardo não vai ter rancor, não vai ter problema com isso, até porque o Eraso já pediu desculpa não só ao Zé Ricardo, mas também ao time e à torcida principalmente. Então tenho certeza que o Zé Ricardo vai dar mais uma oportunidade aí pro Eraso no time titular. Não sei se vai ser nessa partida, mas eu acredito
acredito que sim, acredito que o Horácio deva voltar aí para o time titular e o Paulão deva estar indo para o banco. Então o resto do time deve ser o mesmo, não deve ter muitas modificações aí, e eu acredito que o Zé Ricardo deva estar levando também mais um volante, né, para esse jogo da próxima partida. Acredito que ele deva estar tirando aí ou alguém desse banco de reservas que estava no último jogo, para se precisar segurar o jogo, ter aí não só o Andrei, né, que estava no banco do último jogo, mas talvez o Bruno Paulista ou algum outro volante. Não estou falando que eu concordo com isso, mas é isso que eu acredito que o Zé Ricardo deva fazer para esse jogo da Bolívia. Acho que ele deva levar 20 jogadores, obviamente para a partida só podem colocar 18, então vai ficar aquela dúvida ali, põe o Thiago Galhardo no banco, põe o Bruno Paulista, tira de repente o Riascos ou o Rildo do banco e põe aí o Bruno Paulista. Vamos ficar nessa indecisão, mas eu tenho certeza que o Zé Ricardo vai estar fazendo a escolha certa. Ele é um treinador que está mostrando aí que está no top aí dos treinadores brasileiros. Então, galera, não vamos ficar preocupados, não vamos criticar, porque o Zé está fazendo um trabalho excelente aí, nível e técnico de Europa, de Barcelona, Bayern de Munique. Então vamos ficar tranquilos, vamos deixar ele trabalhar da melhor forma possível. E como eu já salientei antes, o Vasco está indo para a Bolívia na segunda-feira, chega em Santa Cruz de la Sierra para poder já se aclimatar ao país, e na quarta-feira, horas antes da partida, o Vasco vai estar se transferindo para Sucre, onde a partida vai acontecer lá na altitude, por volta de 2.900 metros aí acima do nível do mar. Então isso aí está sendo feito para poder minimizar o máximo possível essa questão de altitude em relação aos jogadores do Vasco. Achei excelente essa técnica. O próprio Alex Evangelista, que é o cara lá que toma conta do Caprese, comentou sobre isso, falou que isso aí é uma forma aí mais inteligente de estar tentando minimizar esses danos aos jogadores. Então achei legal, achei bom. Não entendo obviamente muito dessa questão fisiológica da parte dos jogadores, porém tenho certeza que está em boas mãos e vai ser feita da melhor forma possível, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma notícia super, hiper interessante, que a diretoria do Vasco está pleiteando o reconhecimento do título da Libertadores de 1948. Como a gente sabe, a Conmebol reconheceu o título sul-americano do Vasco em 1948, nos anos 90, porém o Vasco não pode usar aquele pet na camisa com as duas Libertadores que são de direito nosso, porque em 98 nós ganhamos, obviamente, a Libertadores em cima do Barcelona de Guayaquil na final, porém em 1948 nós também ganhamos a Libertadores e não é reconhecido ainda como título do Vasco. Então o Vasco está entrando aí, já entrou com um pedido na CBF, para a CBF pleitear isso na Conmebol, para o Vasco poder estampar na camisa os dois pets. Achei interessante, achei ótima essa notícia, e apoio sim demais. Eu acho que o Vasco tem direito e tem que ir atrás das coisas que são de direito da história do Vasco, não só para o torcedor de hoje em dia, mas para o torcedor de antigamente que acompanhava o time, para os jogadores que participaram dessas competições. Então acho de direito e deva sim ir atrás desse reconhecimento, e isso me traz para próxima notícia que eu quero conversar com vocês aqui. Como muitos de vocês sabem e muitos de vocês não sabem também, o Vasco disputou um torneio em 1957 que foi disputado em Paris. Esse era um torneio que era para os times que eram campeões das localizações aí ao redor do mundo. Então o Vasco jogou esse torneio, chegou à final, e na final o Vasco disputou um jogo contra o Real Madrid, que era o campeão lá da Liga da UEFA, era o maior campeão da Europa, tinha Di Stefano e outros jogadores gigantes aí do futebol europeu. O Vasco chegou lá desacreditado e ganhou esse torneio, que na época era como se fosse um campeonato mundial. O Vasco ganhou do Real Madrid de 4-3 na final, um jogaço. Tem muitas imagens aí se você quiser ver no YouTube. Acho até interessante pro vascaíno que quer conhecer a história do Vasco ir atrás desse tipo de imagem para poder se sentir orgulhoso do passado do Vasco. Então, galera, eu como vascaíno apoio e acredito que nós torcedores deveríamos botar uma pressão nessa nova diretoria para ir atrás desse título, porque esse título deveria ser reconhecido como um título mundial para o nosso clube. É um título aí que foi disputado com muita grandeza pelos jogadores do Vasco. Então acredito que nós deveríamos criar uma hashtag ou então algum tipo de campanha para forçar essa diretoria a correr atrás desse título mundial, que é de merecimento do nosso clube, e nós torcedores deveríamos tentar
aí convencer, né, o Campelo e a galera de marketing e de outras coisas do Vasco para correrem atrás desse título, assim como eles estão correndo atrás do título da Libertadores de 1948. Então deixa nos comentários o que vocês pensam sobre essa ideia, o que vocês acham dessa campanha que a gente possa fazer aí juntos como torcedores para poder tentar correr atrás de uma coisa que nunca deveria ter tirado da gente, mas sim, o Vasco merece esse reconhecimento aí, na minha opinião. Espero que na opinião de vocês também, galera. Então agora chegou a hora do Mário Responde, pergunta excelente, e não foi uma pergunta que foi feita por uma pessoa somente, mas eu peguei aí o Rafael Rezende aí como uma pessoa que fez a pergunta mais completa, Rafael Rezende de Campos dos Goytacazes, e a pergunta dele foi a seguinte, e a pergunta de muitas outras pessoas foi muito parecida também. Mário, o que você acha dos nossos adversários da fase de grupo da Libertadores, caso o Vasco venha a se classificar realmente, concretizar essa classificação aí na próxima semana contra lá o time na Bolívia na semana que vem? Então eu vou dar uma palhinha sobre os 3 adversários, vou falar o que eu penso, quais são os mais difíceis, quais são os mais tranquilos pra gente poder estar passando. Vou começar com o Racing, né? O Racing é um time argentino de muita tradição no futebol sul-americano, porém o Racing não vem numa fase tão boa aí no futebol argentino. Atualmente no campeonato lá, a abertura da Argentina, eles estão em 13ª colocação, eles têm 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, então tá muito aí pra cima e pra baixo, não tá tendo muita sequência de vitórias no campeonato argentino. Então o Racing, eu acho que jogar lá é complicado, mas falaram as mesmas coisas aí do Concepción, falaram a mesma coisa também agora desse adversário do Vasco aí, da Bolívia, e o Vasco tá atropelando. Eu acho que o Vasco vai sim sentir um pouco mais pressão, porque a torcida é maior contra o Racing, mas tem tudo para passar por cima. Acredito que não vão ter uma dificuldade absurda, como as pessoas da mídia vêm falando, contra esse time argentino. Agora eu vou falar um pouquinho da Universidade do Chile, que é um time tradicional também, não tanto quanto o Racing, mas é um time tradicional do Chile aí. E eles também não vêm tão bem, fecharam ano passado até um pouco melhor, na 3ª colocação do campeonato chileno, porém atualmente acabou de começar o novo campeonato chileno, aí tiveram 2 partidas, eles tiveram uma vitória e uma derrota, porém, pelo que eu consegui averiguar na mídia, eles não estão com um elenco tão forte assim, e o Vasco, acredito eu, que não deve ter tanta dificuldade também, principalmente em São Januário, para poder conseguir vitórias, de repente fora de casa, arrancar uma vitória simples de 1-0, ou então um empate que possa também contar pontos pra gente aí nessa fase de grupo da Libertadores. Não acho que, apesar da tradição, apesar de muita gente falar que é um adversário temeroso, não acho que o Vasco tem que temer, não acho que o Vasco tem que se sentir pressionado, pelo contrário, o Vasco é muito maior que esses 2 clubes aí que eu acabei de comentar. E vem agora pro último, né, que é o Cruzeiro. Cruzeiro é um clube que a gente já conhece bem, um clube brasileiro, que já jogou Libertadores, ganhamos deles aí no final do Brasileiro, fora de casa. O Cruzeiro se reforçou, obviamente, e eu acho que, na minha opinião, é o time mais assim complicado da gente de jogar, porque a gente sabe que é um time brasileiro, então pode ter aquele já conhecimento dos jogadores, e o Cruzeiro vem bem no Campeonato Mineiro, tá com 5 vitórias, é o líder do campeonato. Então, na minha opinião, o Cruzeiro vai ser o adversário mais complicado aí dessa fase de grupos da Libertadores. Então é isso, galera, mais uma vez muito obrigado. Chegou a hora do salve, eu vou mandar o salve aí pro Felipe, pro Edson Rodrigues, pro André Lima, Marcos Brandão, Manuel Lira, o Edson Silva, Denis Moraes, Ezequiel, Pedrinho, Alberto Júnior, pra galera de Juazeiro do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Bahia, Macapá, Goianésia, Alagoas, Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e Manaus, a 26ª família da Força Jovem. Tamo junto, galera, Vascão acima de tudo, porque Vasco é Vasco e o resto é fiasco. Abraço pra todo mundo, tamo junto, Vasco!